E o salmista Davi, aqui no capítulo 18 de Salmo, Davi disse assim, ó: vitória e domínio. Ele disse para Deus: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. Se puder continuar, filho, a palavra eu agradeço. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Só para você entender, Davi, ele estava cercado de pessoas que colocaram laço de morte. Para que serve o laço? O laço é uma armadilha. Não sei se você já viu armadilha de pegar pássaro. Normalmente é um laço. Eles fazem um laço, o passarinho vai ali, o pássaro vai ali, bota o pezinho dele e fica preso. Verdade ou mentira? Os inimigos prepararam laços de morte para Davi. E mesmo diante da morte, mesmo diante de tantos laços o cercando, o que ele dizia para Deus? Senhor, eu te amo. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o meu escudo. E outras palavras: Senhor, eles estão armando laços para mim, mas eu confio no Senhor. Graças a Deus. O diabo está armando laços para você. Existem pessoas armando laços para você. Mas entenda que existe um Deus que está te guardar. Existe um Deus que está te proteger. Existe um Deus que está dando a você o livramento que você precisa. Existe um Deus que está na sua frente, guardando cada passo que você dá. Quer dizer que mesmo diante do perigo, meu filho, vocês obreiros aí, vê as pessoas saindo, conversa com a pessoa, só se ela for trabalhar. Não deixa não, às vezes é o diabo que tira a pessoa para não ouvir a palavra. Porque a palavra liberta, a palavra salva. E não é possível que na hora da palavra a pessoa se sinta desconfortável para sair. Se ela se sente desconfortável, é porque o diabo colocou a revolta no coração dela e diz: sai. E aí recebe a oração, mas não adianta receber a oração se não receber. A palavra é vida, igreja. Nunca saia da igreja sem receber. Nunca, jamais. Em todos os cultos que eu faço, nunca vai faltar. Não é a palavra do bispo Hildo, é a palavra. Não pode faltar a palavra de Deus. Pregador que não prega a palavra é pregador de vento, não é pregador, é inventador. Existe pregador inventador, não é verdade, bispo? Uai, Jesus pregava a palavra, pregava sempre, em todos os momentos, no monte, em casa, onde ele ia, na praia, ele pregava. Era o pão diário, era a palavra. Sem palavra, nem a palavra do homem. Você não precisa da palavra de conforto do bispo Hildo, é a palavra porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus muda a sua história. Graças a Deus. Então, os obreiros, fica mais atento aí na porta, por favor. Para a pessoa não sair, só sai depois da palavra.
por gentileza, para você sair daqui completamente abençoado. Diga glória a Deus. Davi disse assim, ó, põe lá, filho. Davi disse assim: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Davi, ele foi pego de surpresa. Trama de morte, laços, torrentes de impiedade. Havia muita gente impiedosa, maldosa, maligna. Existia muita gente querendo o mal dele. Mas mesmo diante de todo o mal, Davi, ele amava quem? Ele amava Deus. Ele sabia que a segurança dele, a proteção dele, a salvação dele estava, olha, diante de todos os problemas que você enfrenta, diante de todos os laços que colocam diante de você, diante de todo feitiço, de toda bruxaria, diante de toda maldição, ei, existe um Deus, e Ele tem todo o poder para te proteger e para te livrar. Graças a Deus, Ele tem todo o poder para livrar você, para proteger você, para não deixar você cair no laço de Satanás, para que esse espírito de morte não se achegue até você, porque havia laços de impiedade, laços de morte. Quer dizer, o desejo dos adversários era que Davi perdesse a sua, e ele diz: eu fui pego de surpresa. Isso quer dizer que ele foi atingido da onde ele menos, porque quando você é pego de surpresa, o inimigo, ele está mais perto do que você imagina. Você sabia? Por isso que a gente vê que tem amigo que se torna inimigo. Tem amigo que te abraça, e na verdade esse abraço não é verdadeiro. Ele é falso. Esse amigo, ele não quer o seu bem. No fundo, ele está a tramar contra você. Ele está a falar de você. Ele está a fazer coisas ruins contra você. Então, o que eu entendo, ô bispo Domingos, bispo Adão, bispo? Quando a gente é pego de surpresa, isso quer dizer que o ataque veio da onde a gente não imaginava. Ou não é verdade? Com certeza. Vem de quem você não imaginava esse ataque. E muitas vezes acontece isso. Você está olhando para um lado, o ataque vem do outro. E quando você vai saber, quem te atacou era uma pessoa que você já tinha ajudado ela, que você já tinha feito tudo por ela. Quem já passou por isso já? Uai, então é verdade? Ou não é verdade isso, bispo? É verdade, bispo. Cair na emboscada, não é? Porque o laço, a armadilha, nós não vemos. E nem sabemos quando, não é? É colocado em que lugar, em que sítio. Mas o interessante, bispo, sim, senhor, é da onde veio. Exatamente. Porque se ele foi pego de surpresa, ele não esperava. Ele não esperava. Veio de alguém carregado de maledicências, maldade no coração. E o mais forte aqui, bispo, é que nós nunca adivinhamos, nunca vemos no mundo físico. Por isso a importância. Por isso é importante que o Davi refugiava-se sempre em Deus. Porque Deus vê todas as coisas. O oculto, só Deus é quem vê. Nós não conseguimos ver.
É verdade. Então, quando andamos com Ele, todas as tramas de morte que nos surpreendem no meio do caminho, Deus, Ele já vai adiante, já limpa aquela trama, aquela armadilha, aquela tala, e nós passamos no caminho, pisamos, acionamos, não somos atingidos. O inimigo se pergunta, como é que ele passou, pisou e não foi atingido? Porque Deus já foi adiante e já limpou tudo, uma vez que nós nos refugiamos e amamos a Ele. E às vezes, ô Bispo Adão, quem coloca a tala no caminho da pessoa, não são inimigos. Às vezes são pessoas de dentro do trabalho, às vezes dentro de casa, porque a pessoa está se dando bem, as coisas estão caminhando bem para ele, para ela. Então às vezes quem coloca a coisa ruim ali, está mais perto do que a gente imagina. É bem verdade, bispo. O interessante nesta palavra, ele começa em exaltar a Deus, em agradecer, porque Davi era um homem de comunhão com Deus. E ele agradece por ele ter amado a Deus. Quando nós temos uma intimidade com Deus, essas situações não sobrevêm, mas o próprio Deus dá o livramento. Dá o livramento. E ele agradece por isso, por ele fazer o seu refúgio. Quando nós mas deixa eu ver que Deus revelou para ele, foi uma revelação de Deus, que como ele foi pego de surpresa, Deus revelou para ele, ó, seu inimigo está muito mais perto do que você imagina. Deus mostrou para ele. Sim. E quando é mais perto, a dor é maior. Verdade. E quando a dor é maior, é porque há um sentimento com esta pessoa. Por isso não se considera inimigo, é um adversário. Mas também nós podemos colocar, Senhor Bispo, que essas pessoas são doentes. Por isso é que Deus disse que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. É contra os demônios que usam essas pessoas. Porque não é uma luta humana. Física. Sim. Não é para a gente usar nosso braço, a nossa força humana. Com força não vamos a força humana a gente vai perder a batalha. Isso aconteceu com Josafá. Josafá não usou as forças humanas. Ele como rei, ele poderia movimentar o exército para lutar contra os reinos que vieram contra ele. Mas ele disse, nós confiamos no Senhor. Então, eles se puseram a buscar a Deus, porque sabia, se for para usar força humana, eu vou perder a batalha. Vou perder a batalha. Então, a única maneira é nos refugiar a Deus, porque em Deus tudo é possível. Diga glória a Deus. Isso aí não é para mim, para você. Eu vou fazer guerra com meu marido, vou fazer guerra com a minha esposa, vou fazer guerra contra as pessoas no meu trabalho. Não, a guerra é contra o diabo que está usando eles. Porque uma pessoa de bem jamais vai querer fazer o mal para outra. Verdade ou mentira? Quem é do bem não vai querer usar a ferramenta do mal. Quem é do bem é do bem. Quem é do mal, nós somos o quê? Se o Senhor Bispo permitir, às vezes o diabo nos distrai. Olha a distraição. Olharmos que o nosso inimigo é humano. A pessoa vai focar na pessoa. Mas o nosso inimigo não é a pessoa. O nosso inimigo é Satanás, que foi derrotado. Essa ali é a distraição para que a pessoa olhe a pessoa, cria ódio no coração, cria ressentimentos negativos contra aquela pessoa. Em vez de ela vencer, avançar, ela recua. Há um retrocesso na vida dela. Mas se ela olhar que esta pessoa, se ela está a tomar essa atitude, é porque ela não é de Deus. E Deus já me deu a vitória. Então ela vai ignorar e vai olhar para Deus. E Deus vai entregar a vitória. Verdade. Diga graças a Deus. Às vezes o diabo realmente ele tenta colocar ódio, raiva. O meu vizinho está fazendo isso. Não é o vizinho. Por trás do vizinho tem um demônio que colocou aquela tala, que fez aquele feitiço. Mas a sua luta é contra o vizinho. Por isso que quando vocês buscam o refúgio o diabo pode até usar o vizinho, mas o que o vizinho fizer não vai causar efeito na sua vida, porque Deus vai dar o livramento. Diga graças a Deus. Ei, às vezes existem pessoas que não gostam da gente sem a gente ter feito nada. Verdade ou mentira? Às vezes tem gente que não gosta de você
E você vai ver, poxa, mas eu nunca fiz nada para ele, eu nunca fiz nada para ela de mal, por que ela não gosta de mim? Porque existe um brilho na sua vida, existe alguém mais forte na sua vida. E o diabo, ele tenta criar confusão na sua vida. O diabo tenta criar ódio no seu coração contra uma pessoa, e você não pode carregar esse ódio de ninguém. Eu odeio o diabo, eu odeio o Satanás, por isso eu levanto todo dia de madrugada. Essa madrugada eu estava lá, Deus, queima o diabo. Falei, queima. Eu ia parar de orar, falei, Senhor, queima mais um pouquinho. Eu ia parar de novo, Deus, queima mais, Senhor. E eu orei, queima esse inferno, queima. A minha arma é a minha oração. Graças a Deus. Não é as pessoas que falam mal da gente. Falar mal da gente, nem sempre o mundo vai falar bem da gente. Tem gente que vai falar, eu sempre digo, tem gente que vai falar bem, tem gente que vai falar. O importante é fazer do Senhor o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa proteção. Diga graças a Deus. Davi foi pego de surpresa. Mas você acha que Deus livrou Davi? Livrou. Você acha que Deus nos livra? Deus te livra. Põe lá, filho, para terminar. Ele diz, ó: na minha o que, igreja? Quer dizer que Davi ficou angustiado? Davi ficou angustiado. Sabe por quê? Porque ele foi pego de... Quando você é pego de surpresa, não é fácil. Verdade ou mentira? Você vai trabalhar, você sempre trabalhou bem, e quando chega no trabalho, passa no RH, você está demitido. Você foi pego de... Você fica angustiado naquele momento. Poxa, o que eu fiz de errado para ser demitido? É verdade ou mentira? Então tem coisa na nossa vida que acontece, que cria em nós essa angústia. Mas eu não posso ficar angustiado, eu tenho que levantar a minha. Como ser humano, é natural. Como homem, como mulher, é natural ficar triste. Porque nem sempre a vida vai sorrir para nós. Não é porque você de repente teve um dia que você ficou triste, essa tristeza é do diabo. Não, é humana. Por isso que lá em Efésios 6, ele diz que nós teremos o dia mau. Tem dia mau na nossa vida. Tem dia que nada dá, mas um dia não é igual. Hoje pode não ter dado nada certo, mas amanhã vai dar certo. Diga graças a Deus. Mas não está escrito isso, filho? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga graças a Deus. Que pena, né? Eu estou aqui pregando com uma fé tremenda para abençoar vocês, e a banda está ali no telemóvel, ali conversando no telemóvel, né? É triste isso, né? É por isso que sempre chego atrasado, por isso que perde o foco do trabalho. Não é fácil não, né? Vocês perdem o foco porque vocês conversam muito, e esquece que vocês estão na igreja, que é a casa de Deus. Por isso está tudo errado na banda. Só chego atrasado, depois não quer que eu reclame, porque a palavra pode até abençoar a vida deles. A palavra é para mim, é para o obreiro, é para todos. Diga graças a Deus. Eu estou pregando, mas eu estou tomando posse também. Diga graças a Deus. É o vício no celular, né? É o vício. É chamado vício.
Eu lembro que no passado, na minha adolescência, não tinha telemóvel não. Não tinha como ligar para ninguém, não tinha como ver rede social, tinha. Hoje a rede social ou é bênção ou é maldição. A minha, graças a Deus, eu abro aqui, ó. Eu estava assistindo, eu estava pregando e assistindo aqui, ó. Eu mesmo pregando. Eu prego para você e eu estou recebendo aqui também. Eu digo assim, Bispo Hildo, fala mais um pouquinho. Fala mais um pouquinho. Está gostoso. Fala. Me alimenta mais, Bispo Hildo. Diga graças a Deus. Põe lá, filho, para a gente terminar. Põe lá. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Diga graças a Deus. Davi, ele foi lutar com os inimigos? Não, primeiro ele foi e clamou a quem? Ele clamou a Deus. Seja qual for a luta que você está a passar, nunca deixe de clamar a Deus. Nunca deixe de fazer a sua oração. Quando você vai dormir, ora a Deus. Deus, me ajuda, Senhor, para que eu possa dormir em paz. E quando eu acordar amanhã, Senhor, que eu acorde para uma nova fase na minha vida. Eu quero acordar para vencer. Diga graças a Deus. Você pode ter certeza, Deus vai agir na sua vida e Ele vai dar livramentos para você. Toda a armadilha de Satanás cai por terra. Deus, Ele quebra todas as armadilhas. Deus, Ele destrói todos os projetos de Satanás da sua vida. Botar o tala, você vai passar, não vai acontecer? Não vai acontecer nada. Falar o mal de você, não vai acontecer? Todo mal vai se tornar em bênção na sua vida. Se você buscar a Deus de todo o coração.